Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$ 5 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do rock no gelo assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje! Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o episódio do TTG de número 114 para falar um pouquinho sobre a classe do Hall da Fama do Hockey de 2024 que foi introduzida agora nessa última semana. Tiveram vários eventos com os homenageados que entraram para a eternidade no Hall da Fama e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre eles, conversar, apresentar eles também, né? Falar um pouquinho do que eles fizeram, dar nosso pitaco para variar um pouco, né? A gente gosta de dar opinião, mesmo onde não é chamado. E vamos nessa então. Eu tô aqui hoje com uma dupla muito especial do nosso TTG, que é o Lucas e o Thiago. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Estamos bem. A dupla histórica, né? A dupla quase inseparável, né? Eu e o Thiago, meu querido parceiro de tag team. Estamos aqui para falar dessa classe então da fama, que tem alguns nomes interessantes e outros não tão interessantes, já vou falar aqui de uma vez. Tem um certo nome aí que destoa do resto, mas são bons nomes. Eu tô aqui, né, como vocês já ouviram, voltando para falar de jogadores que eu vi jogar, jogadores que gente importante, colocar as polêmicas da história para dentro do episódio. Então, bora começar com dois nomes muito importantes do hóquei feminino. Sim, o Hall da Fama é para hóquei feminino e masculino. E também para construtores do hóquei no geral. A gente vai falar sobre isso depois quando entrar nessa categoria deles. Nessa classe, a gente tem dois nomes muito importantes que foram da Natalie Darwitz e da Chrissy Wendell Poe. Duas estadunidenses, duas atacantes e duas nativas de Minnesota, que é o estado do hockey, né? Talvez vocês que acompanham o TTG tenham ouvido falar um pouquinho mais da Natalie Darwitz, porque ela foi GM agora do time de Minnesota da PWHL. Então, ela é um nome que tava mais na mídia e também tem polêmica em cima disso, porque a gente não consegue, né, passar um dia sequer no hockey feminino sem uma polêmicazinha. Mas então, vamos falar um pouquinho delas duas para começar. Ambas tiveram carreiras como jogadoras por mais de uma década e enquanto a Natalie Darwitz foi técnica executiva depois da sua carreira de jogadora, a Chrissy Wendell Poe, nome difícil, tá, gente? Desculpa. Hoje ela é olheira do Penguins em Minnesota. Vamos começar com a Darwitz, então, que foi capitã dos Estados Unidos em torneios internacionais por algumas temporadas e conquistou uma prata e um bronze nas Olimpíadas de 2002 e 2006. E também 3 ouros e 5 pratas em mundiais da IIHF. Em 50 jogos pela seleção estadunidense, ela marcou 72 pontos, sendo 39 gols e 33 assistências. Ela foi jogadora da Universidade de Minnesota nos Golden Gophers e venceu o campeonato da NCAA 2 vezes consecutivas em 2004 e 2005. Em 3 temporadas e 99 jogos teve 246 pontos, tendo 102 gols e 104 assistências. Ela também jogou no nosso queridíssimo Minnesota Whitecaps, que, né, veio a falecer aí com a chegada da PWHL, quando o time participou da Western Women's Hockey League. Depois disso, ela foi técnica e head coach assistente e head coach da Universidade de Minnesota e treinou outras universidades também, assim como times de high school. E por fim, foi general manager que construiu o time de Minnesota, que hoje é o Minnesota Frost da PWHL, que foi o primeiro campeão da história da nova liga. E ela foi demitida de uma forma bem polêmica depois de vencer o campeonato, que, pra quem não lembra, praticamente as jogadoras veteranas tinham uma birra com ela, tinham o seu grupinho ali de veteranas, não respeitavam o que ela e a comissão técnica inicial do time impôs. Aí o técnico saiu, chegou um novo que era o queridinho das veteranas, e pra variar um pouco foi um monte de birra que a gente já vê no hockey feminino há muito tempo. Mas ela construiu a equipe que foi campeã. É um nome muito importante aí pra história da PWHL, por mais que ela tenha sido muito injustiçada nessa primeira temporada. E a sua contemporânea e conterrânea, Chrissy Wendell Poe, também ganhou 2 vezes o campeonato da NCAA junto com a Natalie Darwitz, e ela foi a segunda maior goleadora em 2005, no título de 2005, atrás apenas da Natalie Darwitz. Ela foi a primeira jogadora
jogadora do estado de Minnesota e a primeira na conferência WCHA a vencer o Pat Kazmaier Award, que é o prêmio de melhor jogadora universitária. Durante a temporada 2004-2005, ela marcou 7 gols short-handed, um recorde da NCAA, e terminou sua carreira universitária com o maior número de pontos em desvantagem numérica, com 16. Eu achei essa estatística bem interessante. E apesar de não jogar há mais de 15 anos, segue no top 10 de maiores pontuadoras da NCAA da história, com 237. Sua carreira no hockey durou mais de uma década e durante este período conquistou uma prata e um bronze nas Olimpíadas e um ouro e 5 pratas no Mundial da IIHF. Ela também foi capitã dos Estados Unidos e venceu o prêmio de melhor jogadora do Mundial de 2005. E ela terminou a sua carreira na seleção com 247 pontos, sendo 106 jogos e 141 assistências. E hoje, como eu falei antes, ela é a olheira do Pittsburgh Penguins. São dois nomes aí que fizeram carreira juntas, né? Acho que bem justo as duas entrarem no Hall da Fama também juntas, né? E das duas grandes carreiras no esporte, duas mulheres muito importantes do hockey feminino. Eu quero conferir uma coisinha só, porque a gente passou aí uma ou duas classes sem entrar nenhuma jogadora. Na última teve a Carolina Ouellette, mas antes disso, em 2022 não teve a Erika Salinen, desculpa, que vinha um tempo atrás não tendo jogadoras entrando no Hall da Fama nas classes, ou entrando só uma em vez de duas, que é o, entre aspas, comum que vinha sendo. E é uma pena porque, né, a gente sabe que tem muitas jogadoras aí que merecem essa honraria. Foi a primeira vez desde 2010 que duas mulheres entram no Hall da Fama como jogadoras, e é só a segunda vez que isso acontece. Duas mulheres foram jogadoras de altíssimo calibre, marcaram o nome na NCAA, na seleção dos Estados Unidos. Eu não lembro delas jogando, mas eu provavelmente posso ter visto, mas lembrar assim, nossa, tal, infelizmente não lembro, mas é engraçado porque o Hall da Fama tem umas decisões meio estranhas e tudo, e por várias vezes, por que tal jogadora não entrou ainda? Por que tal jogadora não tá ainda? Assim como tem nos homens também, e vamos falar disso depois, é muito uma questão também de relacionamentos, né? Como qualquer premiação, você pegar as premiações de individuais jogadores, por exemplo, da NHL, pegar, sei lá, o Oscar, até o Prêmio Nobel, tem muito essa questão de você precisar se relacionar bem com as pessoas para ser votado, né? E aí você tem que criar essa boa vontade no meio de quem vai, né, da comissão que vota e tudo. E felizmente teve uma disposição legal para adicionarem essas duas jogadoras. E um fato interessante que eu tava falando com o Lucas enquanto fazia o roteiro é que tem essa divisão, né, de jogadores e builders, de quem construiu o hockey para como ele é hoje. E é engraçado que muitas vezes, como no caso da Darvis, por exemplo, ela é uma jogadora e uma builder também do hockey feminino, né, por fazer história na PWHL agora, por ter sido técnica no college. Então eu acho muito engraçado assim que tem que se desdobrar, né? Elas têm que se desdobrar em 1001 funções diferentes para conseguir numa honraria dessas. Podemos partir pro próximo? Podemos. Quem quer falar do Datsyuk? Deixa a honra. Vamos lá, então. Pavel Datsyuk. Ele é o primeiro russo a ser introduzido ao Hall da Fama desde o Sergei Zubov, em 2019. O Magic Man iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, jogando pelo Dynamo Nerdia Yekaterinburg, eu acho que é isso, se não for, desculpa, na Russia Super League. Sua carreira durou mais de 2 décadas entre as ligas russa, NHL e seleção do seu país. Ele foi escolhido pelo Detroit Red Wings na 71ª escolha em 1998. Datsyuk se juntou à equipe apenas em 2001-2002, quando a franquia foi campeã da Stanley Cup. Na NHL jogou 14 temporadas, todas elas pelo time de Michigan, vencendo mais uma Stanley Cup em 2008. Além disso, o time conquistou o President's Trophy 4 vezes, além do Clarence S. Campbell em 2001-2, 2007-8, 2008-9, né, que é o título de campeão da Conferência Oeste. Ele está na lista dos 100 melhores jogadores de todos os tempos da NHL em 2017. Essa lista é horrível. Já vou deixar o comentário pessoal aqui. Com a seleção russa, ele venceu a medalha de bronze em 2002. Terminou o torneio com o melhor plus-minus, sendo -8. +8, né? +8. Desculpa. Em 2018, foi campeão olímpico com a bandeira dos atletas olímpicos russos. Ele também representou a Rússia em 7 mundiais da IHF, vencendo ouro em 2012, prata em 2010 e 3 bronzes. Após sua aposentadoria na NHL, ele retornou ao país natal para
terminar sua carreira. Nos lockouts de 2004 e 12 e 13, também jogou na RCL e KHL, respectivamente, jogando 3 temporadas pelo SK St. Petersburg, onde foi campeão da Gagarin Cup em 2017, e pelo Automobilist Ekaterinburg, antes de anunciar sua aposentadoria do esporte em 2022. Além das conquistas coletivas, ele venceu o Frank J. Selk 3 vezes, além do Lady Bing 4 vezes. O Datsyuk é membro ali do Triple Gold Club da IHF, vencendo o Ouro Olímpico em 2018, o Mundial de 2012 e a Stanley Cup 2 vezes. O Datsyuk, ele era um nome óbvio para entrar nesse Hall da Fama. Ele era ele vai entrar nesse. E é isso. E essa questão de terem, finalmente, depois de 4 anos, né? 5 anos, desculpa, terem incluído um russo no Hall da Fama é importante. Por conta da questão da guerra da Ucrânia, existe ali meio que um boicote velado, não um boicote oficial, né? Os jogadores russos continuam jogando na NHL, continuam tudo, mas existia um boicote velado no Hall da Fama, e isso é uma questão que nós vamos falar um pouquinho mais depois também. Tem um outro que o Datsyuk era um grande jogador. Quem teve a oportunidade de ver esse cara jogando, ele era um mago no gelo. Quem não teve a oportunidade, veja no YouTube, porque ele era um absurdo. E me surpreende ele estar antes do Zetterberg. Também era um outro grandíssimo nome do Red Wings que não tá no Hall da Fama ainda. E já foi passado, acho que é a segunda vez que ele foi passado, tá elegível há alguns anos e ainda não foi escolhido. E os dois fazendo parte de um time histórico do Red Wings, que foi parte do time que mais vezes seguidas chegou aos playoffs. Mais temporadas seguidas, mais de 20. Esse Red Wings dos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, é um time que dava gosto de ver. Datsyuk, tinha um Lidstrom, tinha um Zetterberg, entre outros, que era muito bom de ver. E pelo menos a justiça do Datsyuk, a gente espera que o Zetterberg, pelo menos ano que vem, tome seu lugar no Hall da Fama, na imortalidade, porque ele é um que merece muito. E o Datsyuk foi first ballot, né? Que é o termo que fala para primeiro ano que o cara foi elegível. Primeiro ano de elegibilidade. Ele foi escolhido, porque apesar de ter aposentado na NHL em 2016, ele foi jogar na Rússia depois, então ele ainda jogava hockey profissional. São 3 anos de espera, né, pra elegibilidade. A não ser que existem casos que esses 3 anos podem ser apagados, aí, como foi o Gretzky, por exemplo, que aposentou e logo depois já entrou no Hall da Fama, e que eu espero que seja o caso de outros jogadores que logo mais vão se aposentar também. E Jaromir Jagr. Também. Esse aí quando ele parar, né, porque ele parece que não vai parar. Ele vai parar um dia. Você acha? Daqui a pouco eu tô vendo ele com o Jagr com 60 anos e jogando na Liga Tcheca, no Retiri Kladno. Prometeu aqui, desculpa. O Jagr falou que parece ano nessa temporada. Você acredita? Você acredita? O Jagr parar de jogar? Então, aí foram 3 anos, né, de espera para ele, 3 anos normais de espera, mas como o Lucas comentou, que tem gente também, que, por exemplo, Zetterberg, que era o capitão desse time do Red Wings, né? É difícil de botar na balança de merecimento, talvez, quem merece mais, menos, de vez em quando. Alguns casos sim, mas nesse caso acho que é um pouco mais difícil, que também tá no aguardo aí há alguns anos. Pelo menos 2 anos aí de espera após esses 3 anos de espera normal. Esse negócio de anos de espera, tem jogador que tá há mais de 14 anos esperando pra entrar no Hall da Fama e por mais que tenha bons números, nunca vai entrar, e eu tô falando do Theo Fleury, que esse aí nunca vai entrar mesmo por conta das polêmicas fora do gelo, pós-aposentadoria. Mas né? Falando em polêmica, quer passar pro próximo? Falando em polêmica, vamos passar pro próximo, que aí eu acho que forçaram muito a barra. Que é o Jeremy Roenick. A minha opinião, Lucas Mendes Martins, também conhecido como Lucas Flames. Roenick tá aí no Hall da Fama só porque ele foi o terceiro jogador estadunidense a marcar 500 gols na história da NHL. Só, porque você vai ver, ele não tem conquistas, não tem Stanley Cups, não ganhou mundiais, não ganhou Olimpíadas. Então, assim, ele tá aí só por conta da marca de ser um dos primeiros jogadores nascidos nos Estados Unidos a marcar 500 gols. Minha opinião. Enfim, ele foi draftado na primeira rodada pelo Chicago Blackhawks em 88 e ficou lá até 96, marcando 596 pontos pela franquia de Chicago. Em 96 ele foi trocado pelo Coyotes, onde ele passou mais 5 temporadas marcando 351 pontos.
Ele ainda jogou pelo Flyers, Los Angeles Kings e San Jose Sharks, onde ele se aposentou. Encerrou sua carreira na NHL com 513 gols, 703 assistências, totalizando 1.216 pontos em 1.363 jogos. A única marca internacional foi a medalha de prata nas Olimpíadas de 2002 pela seleção dos Estados Unidos. É isso, gente. O Roenick, eu acho que hoje ele é mais conhecido pelas polêmicas fora do gelo do que dentro do gelo. Foi contratado pela NBC, aí falou besteira em podcast, aí foi demitido e entrou com uma ação na justiça por demissão injusta contra a NBC. Então, assim... Por que foi injusta? Não falasse a melhor parte de todas. Pois é, aparentemente ele falou que fez peripécias com uma jornalista... Assim, ele foi no Spitting Chiclets, que é um podcast já conhecido por ser meio lixoso. Podre. E aí ele fez uma piada sobre um ménage à trois com uma jornalista que trabalhava com ele na NBC. E a partir daí, a NBC suspendeu ele e depois demitiu ele. Aí ele achou de ótima ideia processar a NBC por causa dessa demissão que ele considerou injusta, falando que ele foi discriminado por ser um homem branco heterossexual e que fez campanha pro Trump. Questão política, assim, disso aí, todo jogador de hockey, a gente sabe... Na sua maioria, trapista. Sim, que tem uma tendência ao trumpismo, etc. A gente não é essa discussão aqui. São outros problemas. E além disso, ele tem outras tretas também fora do gelo, né? Jogador sem papas na língua. O Roenick estava elegível desde, acho que 2012, e nunca ia. Foi interessante ver ele falando que ele recebeu a ligação, ele já não esperava mais, então ele não estava nem em casa, ele recebeu a ligação no celular, sendo avisado que foi eleito numa, vamos chamar de rede de cafeterias, e o barista viu ele chorando de felicidade. Isso é legal e tal, ok, mas é essa figura assim que não tem muita explicação. Por exemplo, já falamos do Zetterberg, ele podia ter sido eleito no lugar do Roenick facilmente, por mim. Temos Alexander Mogilny, há 15 anos na fila, tem uma carreira até muito mais notável do que o Roenick, e vinham falando que o Mogilny, não, a gente não vai votar, não votamos nele porque ele é russo, e aí ele talvez não consiga vir na cerimônia e tudo. Datsyuk entrou esse ano, russo, porque o Mogilny não. E aí volta, né, naquilo que eu falei um pouquinho antes, que é a questão da popularidade entre quem vota, né, bons relacionamentos e tudo, e de alguma forma o Roenick conseguiu. E eu só queria comentar rapidamente, que um jogador que eu conheço que realmente se declara e é ativamente contra o atual presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o nosso querido Jacob Trouba. Mas assim, o Roenick é um cara, mas assim, voltando a falar rapidamente, ele tem umas temporadas legais e tudo, mas não tem explicação pra ele estar nesse Hall da Fama, gente. Não tem. Colocava uma terceira jogadora, colocava, sei lá, os outros jogadores que a gente falou, mas o Roenick, sério. Pois é, Zetterberg. Agora, o Roenick com essa quantidade de pontos aí, quem que a gente pode ver que entra nessa lista que não foi um jogador tão... não teve coisas muito uau na carreira, mas que tem uma quantidade boa de pontos e que pode entrar. Tem muitos nomes. Isso abre a porta para jogadores que não tiveram carreiras espetaculares, não foram tão importantes, para entrar no Hall da Fama. E a gente tem muitos jogadores desse tipo hoje. Hoje, o Artemi Panarin é um jogador de Hall da Fama. Michael Backlund é um jogador de Hall da Fama. Tom Wilson é um jogador de Hall da Fama. Claro que é. Eu tava pensando aqui, essa line-up do Hall da Fama é aquele meme dos soldados, tudo com as armas, né? Na parede, assim, no meio é um palhaço. Ou a Hydra. O dragão também. Dragão. Tipo, as cabeças tudo, tipo, super brabo e a cabeça... Porque a gente falou das polêmicas, mas, tipo, em alguns casos o Hall da Fama vai se importar com polêmicas fora de campo, fora do gelo ou não, como acho que depois a gente vai comentar, porque a gente vai falar depois sobre os caras que podem entrar nos próximos anos e etc. Mas no caso disso aqui, como a gente falou, 99% da liga pende pra direita, politicamente falando, e, tipo, sabe, whatever. Whatever, enfim, né? Infelizmente, porque se a gente for pensar muito nisso, a gente fica com muita raiva, mas enfim. O problema é que realmente no gelo não mostra também uma qualidade. Porque o Hall da Fama é pra ser o supra-sumo do esporte. Sim. É pra ser os caras e as mulheres e as pessoas que mudaram a história do esporte. Que contribuíram para a grandeza do esporte. Sim. O que o Jeremy Roenick traz aí? Terceiro estadunidense a marcar 500 gols. Ponto. É a única coisa. A única coisa que ele pode falar que ele fez foi isso. Por exemplo, o Datsyuk ganhou o Stanley Cup 2 vezes, ganhou o Ouro Olímpico, ganhou o Mundial, tem uma porrada de ponto na carreira. Jeremy Roenick. 80% dos jogadores de hockey feminino que também, tipo, tem, sei lá, milhares de pontos que se desdobravam em 15 coisas diferentes e não estão aí também. Datsyuk.
Campeão, campeão, campeão. Muito ponto. Jeremy Roenick. A gente tá pensando só em jogadores da América do Norte, porque, por exemplo, você não precisa ter jogado na América do Norte para entrar no Rock Hall of Fame. E aí a gente tem jogadores históricos que já fizeram parte, por exemplo, só jogando toda a carreira em seleção e time da União Soviética na época. E tudo, técnicos e outras pessoas que sequer chegaram a pisar em amistosos e tudo, né? Mas assim, nunca jogaram pela NHL, pela NCAA, pela PWHL, enfim, todas as outras ligas femininas que tivemos antes e tudo. Jogadores e jogadoras, né? Eu tô falando, mas as jogadoras também, né? Tem vários nomes aí que você podia. Vamos colocar essa pessoa no lugar porque ela foi brilhante. Então, assim, é isso. Escolheram o Roenick, ele vai entrar dos nomes mais contestados da história, enquanto eles podiam ter escolhido outras pessoas que realmente marcaram a história do esporte. Vamos falar de quem realmente merece na Hall da Fama? Vamos. Quem quer falar do... A felicidade do Thiago. Deixa aí. Eu, antes de falar do jogador, eu vou primeiro mandar um abraço pra ele, que é o ouvinte do TTG. Eu falei isso na primeira vez que eu participei deste programa, e é interessante porque eu acho que, se brincar, ele foi o primeiro jogador que foi citado como jogador no TTG, na existência do TTG, a entrar pro Hall da Fama. Coisas malucas que minha cabeça, cruzamento de dados que minha cabeça fez. Mas vamos lá, Shea Weber. Shea Weber, teoricamente, ainda é um jogador ativo, mas ele não joga desde 2021, após ajudar a levar o Montreal Canadiens para a final da Stanley Cup. Ele que hoje é atleta do nosso querido Utah Hockey Club, então ele é o primeiro membro do Utah Hockey Club a entrar para o Hall da Fama. Após os 3 anos de espera, Weber foi introduzido em seu primeiro ano de elegibilidade, dono de um slapshot digno de recordes em evento All-Star e um líder nato. Weber teve sua carreira interrompida por lesões. Ele foi escolhido na segunda rodada do draft de 2003 pelo Nashville Predators. Ele tem, inclusive, ligação com outra pessoa que entrou no Hall da Fama esse ano. O defensor jogou 4 temporadas no Kelowna Rockets da WHL, vencendo a conferência 2 vezes. E foi o melhor jogador dos playoffs da WHL em 2005. Seu debut na NHL ocorreu em 2006 e marcou seu primeiro gol 3 meses após sua estreia. Em 11 temporadas pelos Preds, foi capitão em 6 delas. Enquanto em Nashville, ele teve mais de 20 gols em pelo menos 3 temporadas. E em 2012-13, teve 23 gols e 33 assistências para um recorde pessoal de 56 pontos. Em 2016, o Weber foi trocado para o Montreal Canadiens, onde jogou 5 temporadas e foi capitão em 2. Em sua última, liderou o time para a primeira final da Stanley Cup desde 1993. Depois disso, ele não entrou mais no gelo. Seu contrato de 14 anos assinado ainda no Nashville Predators foi trocado para o Vegas Golden Knights e posteriormente Arizona Coyotes, atualmente Utah Hockey Club. Weber foi o segundo colocado na votação pelo James Norris Trophy 2 vezes, roubado, e venceu o Mark Messier Leadership Award em 2016. Ele encerrou sua carreira com 589 pontos, 224 gols, 365 assistências. Na pós-temporada ele teve 42 pontos em 97 jogos. Na seleção canadense, Weber foi campeão do World Juniors de 2005, conquistou uma prata em 2009 e ouro em 2007 no Mundial da IHF. Ele também venceu 2 vezes a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno, em 2010 e 2014. O Weber, ele foi um defensor muito. Pensam que eu fiquei aqui uns 10 minutos falando muito bom, porque ele era brilhante defendendo. Ele era brilhante e muito seguro. Ele jogava muito seguro quando ele tinha o puck, quando ele roubava o puck, quando chegava até ele era um defensor muito seguro. Em 2010, quando ele ganha a medalha de ouro, eu vi uns estudos de estatísticas avançados há um tempo sobre a seleção do Canadá, que a seleção do Canadá de 2010 era espetacular. O Weber era jogador do terceiro par, junto com o Scott Niedermayer. Eles 3 foram, assim, o melhor par defensivo de que se tem notícias de performance numa Olimpíada, pelo menos entre homens. E assim, eu falo ali atrás de ele ter sido roubado no Norris Trophy, e meio que é verdade. Por quê? Porque ele não era um jogador que marcava muitos pontos, né? Ele marcava uma quantidade boa de pontos, mas não era tantos assim, então davam prioridade para outros jogadores, como ainda fazem hoje em dia. Até uma conversa
que eu e o Thiago temos bastante ultimamente. O roubado a gente fala foi pelo Erik Karlsson. E o quanto Erik Karlsson e Brent Burns definiram o que é ser um bom defensor para NHL, pelo menos da última década até hoje. Que é simplesmente pontuar, e defesa a gente vê depois. O Shea Weber, ele era um defensor, ele defendia. Era aquele cara que você colocava na defesa e não passava nada. Ou passava o puck, ou passava o jogador. Os dois não. E uma curiosidade, ele foi trocado do Predators para Montreal. A troca envolvia um tal de P.K. Subban, que também era um excelente defensor na época. E foi uma troca que assustou todo mundo. Ninguém esperava o Shea Weber, que era um dos líderes de Nashville, sendo trocado pelo Subban, que era um dos líderes de Montreal. Não lembro se foi, acho que não era. Acho que o capitão era o Brandon Gallagher no. Sobre essa troca, é engraçado porque na época todo mundo pensou assim, pô, o Predators ganhou muito assim nessa troca porque era um jogador mais jovem, com um potencial de estrela e tudo, mas no final das contas, acho que o Habs ganhou essa troca. Não é à toa que Montreal conseguiu aquela corrida, né, pra Stanley Cup, que foi uma surpresa pra todo mundo. Absolutamente ninguém esperava o Montreal Canadiens em 2021 chegar na Stanley Cup Final, ainda mais na divisão que era só canadenses e o Leafs estava dominando e era o provável finalista daquela conferência. Pra quem não lembra, o Leafs estava ganhando de 3-1 a série e tomou a virada no jogo 7. Aí depois, o Canadiens varreu o Winnipeg Jets, que tinha varrido o Edmonton Oilers, chegou na final na final de conferência contra Vegas, se não me engano foi contra Vegas, e ganhou de Vegas, e só parou por causa do Tampa Bay Lightning, que era o atual campeão. Hockey da bolha. O Hockey da bolha foi um evento, né? Pra quem não sabe também, só uma curiosidade, assim, o Shea Weber nessa Cup Run de 2021, ele jogou com menisco do joelho estourado, o tornozelo estourado, o tendão do dedão estourado. Polegar. Tendão do dedão, É porque pode ser o dedão do pé. É verdade, tá. Polegar estourado. E depois ele também rompeu o músculo da virilha. Ele falou isso e como ele jogava, ele parecia uma múmia antes de colocar o uniforme. Isso também mostra o quanto os jogadores de hockey eles se matam pra conseguir um título. Não é à toa que toda vez que a gente acaba a Stanley Cup, a gente vai procurar a lista de lesões na semana seguinte, que são as coisas mais absurdas possíveis. Lembra do Matthew Tkachuk com o externo quebrado, que ele conseguia levantar sem sentir dor? Tanto que ele não jogou um dos jogos da final. É meio absurdo o que esses caras eles fazem com o próprio corpo, punição que eles tomam pra conseguir um título. E desde então, o Shea Weber não jogou mais. Eu acho interessante depois algum de vocês dois que lembram mais da situação por que ele não tá oficialmente aposentado ainda? E a função do contrato, mas deixa o Thiago falar primeiro. Não, eu queria falar que, né, naquela corrida, naquela Cup Run, naquela tentativa dos Habs em 2021, era ele, o Price, os outros jogadores da defesa jogando muito bem, assim, o contra-ataque rápido, né? Era o time, e assim, o cara tava todo quebrado, sem nada, e jogando muito, muito mesmo. E era um contra-ataque liderado por Suzuki e Caulfield, né? Que eram dois jovens muito rápidos, muito habilidosos e que fizeram muita diferença nessa... Mas essa questão do contrato que a Erika falou, era o seguinte, se ele aposentasse, o Nashville estava em cap hell. Ele poderia tomar uma punição de 14 milhões acho que até mais no salary cap, só por ele aposentar por conta do contrato que foi assinado. Era um tipo de contrato diferente. Quando se podia assinar por 14 anos, eram os contratos chamados de front-loaded, que a NHL deu um basta nisso em 2012, 13, quando teve lockout. Então, se ele se aposentasse oficialmente, basicamente o Predators estava ferrado até o pescoço. Estava atolado até o pescoço na lama. Então, por isso que ele foi trocado, o contrato dele foi trocado para um, trocado para outro. Até agora está no Utah Hockey Club. Ele não volta. A gente sabe disso, ele não volta a jogar. E daqui a 2 anos o contrato dele se encerra e ele vai poder anunciar a aposentadoria de fato. É só pra falar qual foi o contrato. Foram 14 anos e 110 milhões de dólares. Pouca coisa. Só um adendo aqui que ele saiu o contrato dele foi parar nas mãos do Coyotes, que como a gente pode lembrar, era um time que, por exemplo, o Coyotes também teve o Datsyuk no time,
o Pavel Datsyuk, né, o contrato dele, quando ele saiu da NHL. E era para justamente ter os mínimos, né, pedidos para que o time chegasse não no teto, né, no limite do teto, mas no piso, que é o limite mínimo do salário cap. Isso dá um bom coisa pra trivia, né? Fala um hall da fama por time. Aí você chega no Coyote, você pode escolher Datsyuk e Shea Weber, que nunca jogaram, mas passou, o contrato passou, né? Na verdade, o Datsyuk não... Ah, não, Coyotes não existe, tá, esquece. É aquilo, né? Se você repetir com outras pessoas, você ganha ponto. Você perde ponto. Então, fale um hall da fama que jogou, um hall da fama pelo Arizona Coyotes, não necessariamente jogou, né? Aí eu vou falar, quando se fala em hall da fama do Coyotes, todo mundo pensa em Shenidon? Não, Shea Weber. Vamos partir para Os Builders. os Builders. Explica, o que são os Builders, antes de falar deles dois? São técnicos, executivos, GMs que fizeram da liga e do hockey um esporte melhor. O primeiro desse ano, Colin Campbell, ele realmente fez isso. Ele começou como jogador, jogou pelo Vancouver Blazers da WHA, foi um dos times que deixaram de existir quando a liga se fundiu com a NHL. Também jogou por Penguins, Colorado Rockies, que hoje é o New Jersey Devils, Edmonton Oilers, Vancouver Canucks e Detroit Red Wings durante 1974 e 85. Ele se tornou treinador do Red Wings no ano seguinte e ficou lá até 89-90 como assistente. Depois de Detroit ele foi pro Rangers, ficou bastante tempo no Rangers como assistente e foi parte do time que venceu o President's Trophy e a Stanley Cup em 94. Na temporada seguinte assumiu como head coach e ficou até fevereiro de 98 como técnico. Depois disso, ele já assumiu um cargo na própria NHL. Ele foi vice-presidente sênior e diretor de operações. Uma das funções dele era aplicar multas e suspensões em nome da liga, coisa que hoje virou player safety. Algumas coisas virou player safety, né? Outras são direto da liga, né? Ele tinha também contatos diretos com o sindicato de jogadores, dirigentes, general managers e head coaches. Depois, essa função dele dupla, né, de vice-presidente sênior e diretor de operações, virou Executive Vice President of Hockey Operations. E para a liga, o que ele deixou de legado foi que ele ajudou a instituir mudanças na liga para que tornasse mais segura para os jogadores. E também, nessas mudanças, ajudou o jogo a se tornar mais rápido, mais dinâmico e permitiu a entrada de jogadores mais talentosos, né? Não aquele jogo truncado de enforcers e tudo mais, e tornou o jogo mais inclusivo, tanto que hoje a gente vê jogadores aí com menos de 1,80 m e arrebentando na liga. E também ele criou o Situation Room em Toronto. Ele centralizou as revisões de vídeo em um lugar só, e foi um grande avanço que hoje também é reproduzido em outras ligas. E também ele, em 2005, foi nomeado para o comitê de seleção do Hockey Hall of Fame, que ele participou até 2019. Então, a gente vê que ele teve um impacto muito grande na liga e ajudou a melhorar tanto a NHL como o esporte para os dias de hoje. Ele tem um impacto que não estava aqui no roteiro, muito importante, que ele foi o chefe do grupo que reformou as regras da NHL durante o lockout de 2004-05, regras de jogo. Isso ajudou no que o Lucas falou sobre deixar o jogo mais rápido, porque, por exemplo, tinha uma regra que foi até 2004 na NHL que era chamada Two Line Pass Offside. Você não podia passar o puck da sua zona defensiva para depois do meio do gelo. Era impedimento se isso acontecesse. Isso travava muito o jogo. E isso é uma coisa que hoje pode. Já tem 20 anos que isso pode e tudo. Acabou o empate na NHL depois dessa temporada. E ele é um dos responsáveis por causa disso. Então, se hoje existe o shootout para desempatar depois do overtime, é por conta dele. Obrigado, Colin Campbell, por isso. Nome que contribuiu muito, eu não tenho muito o que falar, mas... Aí vamos pro segundo construtor, que esse tem uma relação com Shea Weber. É o David Poile,
ele terminou sua carreira como GM do Nashville Predators. Ele iniciou em 72 no saudosíssimo Atlanta Flames, que hoje é o Calgary Flames, né, na expansão que teve Flames e New York Islanders. Em 78, ele se tornou assistente do GM de Atlanta e acompanhou a realocação da franquia para Calgary, onde ela permanece até hoje, para minha felicidade. Em 82, 83, ele foi nomeado como General Manager e vice-presidente do Washington Capitals, ficando por 15 temporadas. Nesse período, o Washington Capitals foram para os playoffs 14 vezes, um bom aproveitamento, né, 14 de 15, e a partir de 97, 98, ele foi contratado como GM do Nashville Predators durante a expansão, e era o único GM da história do Predators até ele se aposentar. Ficou na franquia por 24 anos. Em 2007, no Predators, ele acumulou o título de vice-presidente de operações. Em 16, 17, levou o Predators para a final da Stanley Cup, perdendo para o Penguins. Foi escolhido como GM do ano e recebeu o Jim Gregory Award. Na temporada seguinte, ele se tornou o GM mais vencedor na história da liga, com 1.320 vitórias. Depois disso, ele também se tornou o General Manager com mais tempo de serviço na história da NHL, com 36 temporadas consecutivas. E também é o único GM a ter 1.000 jogos e 500 vitórias com 2 times diferentes. Ele também contribuiu para a evolução da liga, sendo instrumental na adoção da regra de replay instantâneo em 91, além de fazer parte da comissão que ajudou a instituir o shootout na temporada regular e a eliminação da Red Line. Esse Red Line eu procurei, sinceramente, eu não achei muito o que era sobre, mas o Thiago provavelmente sabe. Não é o que tu acabou de falar? Eu acho que, assim, a carreira dele no Nashville Predators, ele provavelmente é a pessoa mais importante da história do Nashville Predators que não foi jogador, porque os Predators, do começo até 2012, por ali, então de 97 até 2012, mais ou menos, talvez um pouco antes, 2010, era um time que sempre tinha problemas, sempre tinha os donos ruins, o dono que chegava, comprava o time, mas não tinha dinheiro, aí tinha que vender logo e tudo. E ele foi a pessoa que foi segurando as pontas nos bastidores dos Predators. Assim, era um time que por várias vezes a gente quase... vai sair, não vai sair de Nashville. Ele foi dando um jeito de montando o elenco da melhor maneira possível, até que chegou num time mais competitivo, como a gente viu na década passada. Assim, são muitos e muitos e muitos anos de contribuição. É importantíssimo que ele tenha sido induzido ao Hall da Fama, finalmente. Tem 2 coisas interessantes, que ele já tinha vencido o Lester Patrick Trophy em 2001, que é o prêmio dado pela contribuição à construção do hockey no gelo nos Estados Unidos, e ele também serviu como general manager da seleção dos Estados Unidos diversas vezes. Acho que é isso, né? Da classe de 24. Ano que vem a gente tem alguns jogadores que se tornam elegíveis. É bem interessante de trazer a discussão de que se algum vai conseguir a honraria de ser first ballot também, né? A partir do ano que vem está elegível para o Hall da Fama Joe Thornton, Duncan Keith, Carey Price, Ryan Getzlaf, Zdeno Chara, Tuukka Rask e Jason Spezza. Além de outros jogadores, né? Mas esses são os mais importantes, que chamam mais atenção. Quem aí eu já acho que entra logo no ano que vem? Joe Thornton, Duncan Keith, Carey Price e Chara. Talvez o Tuukka Rask. Todo mundo junto? Tem muito jogador bom em uma classe só. Eu não acho que entra todos ao mesmo tempo. Talvez o Joe Thornton fica para um segundo ano. Mas o Duncan Keith, pelo fato das Stanley Cups do Blackhawks e por ele ter ganhado 3 Stanley Cups com o Blackhawks ainda por cima, que era considerado o pior de todos os Original Six. Carey Price também primeiro, canadense. Segundo, goleiro, muito bom goleiro. Em terceiro, tem ouro olímpico. Chara, pela sua carreira magnífica no Bruins. O Rask também. Então, assim, tem muitos nomes que podem aí ser... eu não me surpreenderia se tivesse 5 First Ballots no Hall da Fama no ano que vem. Tem muitos bons argumentos para esses 5. Eu, olhando aqui esses nomes, eu acho que o Chara entra. Duncan Keith, talvez. Ele tem aquele peso, né, do Chicago Blackhawks de 2010. Então talvez isso tire votos, talvez não, a gente nunca sabe. Joe Thornton, pode ser. Carey Price, Rask. Eu acho que, assim, o Chara, ele tem a cara de quem vai ser. Ele tem a cara por causa da carreira dele toda. O Thornton é uma boa aposta também. Aí o Keith tem essa questão. O Price talvez fique pra daqui 1, 2 anos, não sei. Mas talvez ele entre de primeira e
por exemplo, o Thornton não. Eu acho que ano que vem, talvez, eles tentem fazer uma classe mais mista. Pegar, assim, os dois outros que vão ser elegíveis no primeiro ano, trazer gente que tá há mais tempo, que a gente já pode falar daqui a pouco sobre eles, pra essa classe. Pode ser aquela recency bias, né, que a gente fala. Porque tem muito nome bom que a gente viu jogando. Pra mim, esse é o problema, sabe? Eu vi esses caras jogando. Os outros que a gente vai falar, por exemplo, eu já vou falar aqui pra gente poder trazer a discussão dos jogadores que ainda não estão no Hall da Fama, mas são elegíveis. Que é a Jennifer Botterill, o Rod Brindamore, que é técnico do Keynes, né? A Megan Dugan, o Patrick Elias, Sergei Gonchar, Curtis Joseph, Patrick Marlowe, Ryan Miller, Alexander Mogilny, Pekka Rinne, Keith Tkachuk, Justin Williams e Henrik Zetterberg. Aí você vê, desses nomes aí, Zetterberg já deveria estar, Pekka-Rinne já deveria estar, Mogilny já deveria estar, Marlowe já deveria estar. Eu achei que o Marlowe ia ser first ballot, que ele afinal é o jogador com o maior número de jogos da história da liga. É que é complicado, assim. A gente tem essa ideia muito fechada. Fechada não, mas é que são os caras que a gente viu jogar, né? Foi o que tu falou, essa ideia recente, assim. Eu não acho que o Carey Price entra de primeira, por exemplo. Eu acho que se ele tivesse uma Stanley Cup, entrava de primeira. O que conta contra o Carey Price é ele não ter ganhado realmente a Stanley Cup. Eu acho mais fácil, se a gente for falar de gente sem Stanley Cup, entrar o Joe Thornton em vez dele, de primeira. Sim. Apesar do Carey Price ter carregado o Montreal Canadiens nas costas por... Marlowe Pois é. deveria entrar. Essa questão dos jogadores que não tem Stanley Cup, a gente viu o Weber esse ano. Ano passado foi o Lankovic, também entrando os dois de primeira. Então, assim, parece que isso não tem sido um peso tão grande dentro do comitê. Só que eu acho que aqui, como são muitos nomes... Eu vi muita gente quando saiu, né, foi anunciada a turma do Hall da Fama desse ano, perguntando justamente sobre a Jennifer Botterill e a Megan Dugan. E, por exemplo, talvez as duas cheguem no ano que vem. E aí, por exemplo, eu acho que existe o Brindamore é um nome que começou a ficar muito forte de novo, porque todo mundo lembra dele agora. Porque o Brindamore não tá. Ele tem vários títulos e números expressivos. Ele poderia já ter entrado no Hall da Fama também. Então, assim, eu acho que pode vir aí uma turma, por exemplo, com o Mogilny, o Brindamore, o Chara, que é o cara dos primeiros, que ele tem essa cara de Hall da Fama. O Chara, ele tem essa cara de jogador Hall da Fama, né, que vai ser votado de primeira, pra mim, enfim. E talvez o Duncan Keith, mas talvez não. E aí uma ou duas atletas entre as mulheres. Eu acho que joga um pouco contra o Duncan Keith, apesar de tudo isso, ainda é a treta do Chicago Blackhawks. Apesar da NHL já ter passado muito pano pra isso, eu acho que eles têm noção de que se eles botarem ele de first ballot, vai trazer à tona de novo Sim. muita coisa que agora tá um pouco debaixo do tapete, infelizmente. E eu acho que se forem, vou falar, o cara foi tricampeão da Stanley Cup, fez parte de uma dinastia, que não sei o que, não sei, foi como capitã. No gelo merece. O problema é o extra-gelo. Bom, esse ano a gente teve alguém que, sinceramente, nem deveria. Tem muito nome aí que não foi. Olha, ó, o Marlowe que deveria ter ido, o Brindamore que não foi, Patrick Elias que não foi, Zetterberg, Justin Williams, Keith Tkachuk e foi o Jeremy Roenick. Então, assim, tem uma coisa também que a gente não pode esperar muita coerência. Isso é difícil prever, né? É difícil prever. Aí eles vão catar um velho qualquer que, tipo, ninguém lembra do nome dele, provavelmente, pro Hall da Fama do ano que vem também. Se aposenta lá nos anos 80, sabe? Então é um pouco complicado a gente prever aqui. O Hakan Lub já tá no Hall da Fama. Eu descobri que qual é o nome do Calder velho? O Makarov. Tá no Hall da Fama, eu não sabia disso. Eu acho que, sei lá, pode ser que ano que vem a gente veja, deixa eu pensar aqui, pensar um jogador assim que não tem nada a ver com a cara da NHL, sei lá. Pô, seria engraçado o Joe Lundqvist entrar no Hall da Fama, mas não, acho que ele não entraria no Hall da Fama. É isso, é falta de coerência, essas questões que sempre colocam em dúvida, né? Tem essa questão, né, dos nomes que circulam entre quem vota e tudo, e aí os nomes que o público pede, e a gente não sabe o que vai acabar influenciando eles, né? É por isso que eu tô achando que o Brindamore vai entrar no Hall da Fama em breve, e talvez o Mogilny, mas talvez seja o Patrick Ellis e não o Mogilny. Né? O que também, no final das contas, seria justo. Eu acho que o first ballot vai ser o Brandon Holtby. Eu só quero confirmar se ele jogou o último jogo de 21, que eu não me lembro. Tô brincando. Não, acho que ele tá no... Holtby tá, 21, 22. Ó, campeão da Stanley Cup. Vezina. Não é tanta loucura, tá? Se tem esses malucos aí que tão ruim também. Não, tô brincando. É clubismo na minha parte mesmo.
Mais alguma coisa, gente? Acho que por hoje é só. Então? Não tem mais nada a adicionar. A não ser Ano que que vem- vocês queiram que eu faça um monólogo de 30 minutos sobre She-Web. Ano que vem a gente volta aqui pra criticar as escolhas do Hall da Fama de 2025. Então fica aí, ó. Tiara vai estar lá. É minha aposta. Pode. Eu acho que ele tem muita cara. Enfim, Não vai entrar o Chara e vai entrar o Jason Spetz. seria estranho. Essa seria estranha. Essa seria uma decisão estranha. E não vai entrar o Mogilny, vai entrar o Curtis Joseph. Easter Game 7, tá? Ah, é? Vai Eu tô entrar achando. o. Eu acho Não, que o Tarazão Kika tá, vai né? entrar junto com os filhos. Nossa, O velho não vai estar mais vivo mais. talvez, né? Vai saber. Vai ser o Jagger. Se ele se aposentar mesmo e eles quiserem abrir exceção, né? Pois é uma Não. discussão interessante, porque se o Jagr, de fato, ele anunciou que o último ano dele é esse. E o Jagr, tal qual o Gretzky, e eu acho que futuramente aí Crosby e Ovechkin são caras que merecem ter esses 3 anos de elegibilidade cancelados, digamos assim, né? Ainda mais se o É. Ovechkin realmente quebrar o recorde do Gretzky. Ele vai, é só uma questão de tempo. Imagina se ele. Talvez se no ele- final dessa temporada. Não, eu vou parar só quando chegar a 1000. Não vai fazer isso, vai estar cansado. Se não tivessem lockouts e Covid. O Jagger podia ter batido se não fosse ele tivesse ficado na NHL entre 2010 e 2012, né? Que foi o tempo que ele foi jogar na KHL. Só lembrando que foi o Gretzky, foi o Gord Howe e o Bobby Orr, que eu me lembro. Para quem o Hall da Fama abriu exceção. E se vocês quiserem ouvir mais sobre esses jogadores, é só vocês ouvirem a série Tic Tac Goals, que foi feita por mim, gravada por mim, enfim. Que tá lá, tem pra mim uma lista de melhores jogadores que passaram pela NHL. E vai estar na descrição do episódio aqui também. Bora lá então, galera. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Deixa sua opinião aí nos tweets, comentários, Instagram, aqui no Spotify. Quem que faltou, ou não, quem que tá, sei lá, quem é que tá demais aí, tipo o Ronek, esse aí que a gente discordou da escolha dele. Quem que vai ser ano que vem? A gente quer ouvir a opinião de vocês também. Mas, vamos lá então. Apoie o TTG a partir de R$2 no apoia.se/tictacgo e receba recompensas exclusivas. Com a sua contribuição, podemos continuar criando conteúdos incríveis como esse, de mais de 1 hora falando sobre o Hall da Fama de 24. Saiba tudo sobre as melhores ligas de hóquei no gelo no site do tictacgo.com. Está com o site aí novo, renovado, lindo, maravilhoso, no ar, para todo mundo ver. Tem recap do primeiro mês da NHL, tem textos incríveis para quem tá iniciando, vai ter texto aí para quem também já é veterano no hockey. Tem muita coisa vindo por aí também. A gente também tem uma comunidade exclusiva do TTG no Discord, o link vai estar aqui na descrição. Nós temos um cupom de 10% de desconto em compras do Mr. Varsity. É só comprar com ele lá e falar TicTacGo que você consegue seu descontinho. Se inscreva no nosso canal do YouTube, e siga o TTG no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. É tudo TicTacGo. Tudo TicTacGo. E todos os links citados estão na descrição do episódio. Muito obrigado pela presença. Valeu. Tchauzinho. Sigam também. Fui cortado. Opa! Não, sigam o Hockey Fanático no Blue Sky. Eu estou meio ativo às vezes, inativo às vezes, mas quando der eu faço alguma coisa. Sim, Vamos lá. Desculpa, gente, a minha internet tá horrível porque tá chovendo aqui, por isso que a gente tá meio se batendo aqui nos áudios. Acontece. Vamos lá. Bora. Beijo. Bora. Valeu. Falou. Até a próxima.